Bom dia, igreja abençoada, igreja linda, igreja noiva de Jesus. Como é bom a gente estar reunido na presença do Senhor e cantar louvores e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você pode estar passando o que for, mas quando você louva o Senhor em espírito e em verdade, você consegue se alegrar. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus por isso. E a esse Deus que nunca nos desampara. Nunca, nunca. O Deus que abre porta e que fecha a porta, como nós cantamos ainda há pouco. Este Deus poderoso que nunca falhará, porque a obra dele, redentor, ele começou a boa obra e ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a ele honra, poder, glória e majestade e corações cheios de gratidão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes por estar na presença do Pai, não é? Amém. Glória a Deus. O título da nossa pregação, do nosso culto hoje é Faça uma aliança com seus olhos. Faça uma aliança com seus olhos. Amém? Jó 31, 1, 9, 10 e 11. Diz assim: estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. E se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem e outros ainda se deitem com ela. Pois proceder assim seria um crime hediondo. Sim, em verdade, seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Oremos ao Pai. Senhor, louvamos e engrandecemos o teu nome. E a tua igreja, Senhor, Pai, está sentada para ouvir a tua voz. Assim como o Senhor, Pai, colocava grande multidão sentados, Senhor, em uma relva, Pai, para ouvir o teu sermão, para ouvir, ó Deus, a tua palavra. Hoje estamos assentados, Senhor, para ouvir o teu Espírito a falar conosco. Abençoa nossas vidas e abra, Senhor, os olhos dos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados a cada semana, transformados, Senhor. Pai, por esta intercessão do Espírito Santo, por nós, Senhor. Pai, para que o mundo espiritual saiba, Pai, que há um povo temente e que se dobra a tua palavra. Pai, para que possamos, Senhor, exclamar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é este viver que nos traz alegria e conforto, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. E a igreja diga amém, amém e amém, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, os desejos dos nossos olhos, os desejos ardentes que passam pelos nossos olhos, eles descem ao nosso coração e se convertem em ações. Tudo que os nossos olhos cobiçam, e eles descem para o coração e se convertem em ações. A concupiscência dos olhos é um perigoso laço. Por isso é que nós devemos fazer uma aliança com os nossos olhos. Jó
já fazia isso. Lembram de Davi? Davi viu Batseba se banhando e desejou aquela mulher, cometeu adultério com ela e trouxe para si e a sua família grande desgraça. Então, o adultério é a quebra do 7º mandamento. Nós estamos falando de adultério hoje, mas existem vários tipos de adultério. Há o adultério espiritual também, aonde, sem você perceber, que você acha que só de você imaginar, só de você olhar, que você não está adulterando contra Deus. Está. Então, amados, o adultério é a quebra do 7º mandamento. É um atentado à honra, é um atentado ao casamento, é um atentado à família, é um atentado à igreja, é um atentado à sociedade e ao próximo e para o próprio Deus. O adultério é um atentado contra o próprio Deus. Põe lá. O adultério é uma conspiração contra Deus e uma rebelião contra a sua palavra. A coisa é muito mais séria do que nós possamos imaginar. Então nós devemos ter cuidado com o que os nossos olhos cobiçam. E para isso, você e eu temos que fazer uma aliança com os nossos olhos. O adultério é uma consumada loucura. Dizem aí que a família, não é uma instituição falida. A família é uma instituição de Deus. Então, os que se rendem porque gostam do pecado, porque não querem se submeter à potente palavra de Deus, à potente mão do Senhor. Então, é uma consumada loucura. São os que querem se destruir e entram por esse caminho. É uma aventura perigosa. É um caminho cujo destino final é a morte. É a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, o adultério é um caminho cujo destino é a morte. Jó, ele é enfático em dizer que o adultério é um crime hediondo. E o que é isso? O que é isso, pastora? É o que apresenta uma reação de grande indignação moral, de deformidade, deforma toda uma família, deforma a vida daquele que adulterou. É repulsivo, é horrível, é destruidor. Então é uma punhalada do cônjuge pelas costas. É a quebra da aliança conjugal, é a apostasia do amor, é a destruição da honra. O adultério destrói o cônjuge, destrói os filhos, destrói a família. E é pavimentado um caminho para outros crimes de sangue, como nós temos visto aí, não é? Pela TV, porque arrumou uma outra mulher e coisa e tal. Os olhos não têm aliança com Deus. Toda carne está sujeita ao pecado do adultério. Toda carne. Mas quando você faz como Jó, você cuida da tua vida e da tua visão. É por isso que Jesus fala, se os teus olhos te fazem tropeçar, arranque-o. Então ele diz, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos não forem bons, se os teus olhos andam vendo pornografia, se os teus olhos gostam de ler coisas que não traz nenhum benefício para a tua vida, logo todo o teu corpo é treva. Haverá uma estrada escorregadia para o abismo, um caminho escorregadio, aonde toda a família, tudo que você trabalhou, tudo que você tem, vai de água abaixo. E ainda existe aqueles que querem culpar a própria família por perderem os seus bens. Mas não sabem que por causa do seu adultério, tanto adultério carnal quanto espiritual, deu a entrada à destruição. E aí, tudo vai de água abaixo. Então, o adultério é o principal motivo do divórcio. É o sinal da decadência de uma sociedade, do desbarrancamento da virtude e do colapso de valores morais. Então, a mídia, ela promove o adultério e a sociedade decadente aplaude a infidelidade. Amados irmãos, eu já ouvi muitas vezes, família é uma instituição falida. E eu ouvi com essas palavras, qual é, Deusimar? Não vem com essa história de família. Família é uma instituição falida. Família é fazer você viver preso com uma pessoa que não gosta mais e ter que tolerar aquilo. Eu já ouvi isso. E essa pessoa não me deu ouvidos. Não me deu ouvidos. Inclusive até se afastou. Porque o que ela ia ouvir de mim não era o que ela gostaria de ouvir. Certo? Então vamos lá. Esse tipo de gente aplaude a infidelidade. Então depois chora as trágicas consequências que o adultério causa, dor e lágrimas, e agora ele causa dor e lágrimas agora, e depois choro sem consolo por toda a eternidade. Pessoas perderam seu casamento porque os seus olhos fizeram aliança com o adultério, com a pornografia, por desejar o que não era deles. E até hoje não conseguiram restituir a sua vida. Até hoje estão sozinhas, abandonadas. E eu conheço gente assim. Perderam um casamento sólido, uma vida sólida. Por quê? Porque foram olhar para o adultério, deram vazão à sua carne. Então, a concupiscência dos olhos é uma armadilha de morte, porque o pecado é um sedutor. Ele seduz a nossa carne. Então, Jó fez uma aliança com os seus olhos. Ele decidiu não fixá-los numa donzela para cobiçá-la e nem se entregar à impureza. Assim são os olhos que querem desejar a casa de outros, o carro de outros, o emprego de outros. Isso é adultério. Adultério espiritual. Então Jó resolveu manter seu coração puro. Essa é uma decisão solene que pode nos livrar de muitos perigos, livrar nossos pés de muitos caminhos escorregadios e livrar a nossa alma de muitas angústias. Porque agora vamos ser felizes. Vamos ser felizes. E depois? E depois? Então, a única maneira de ser feliz é através da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Salmo 1, de 1 a 3,
fala assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o caminho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Tá vendo? Por isso que eu sempre falo aqui, não se assente na mesa dos escarnecedores. Não se deixe influenciar pela conduta deles. São homens e mulheres que gostam do pecado, que a fala deles são obscuras, corrompidas e que te levam para um caminho de morte. Então a Bíblia diz: não se assenta na reunião deles. Eles comem do maná que você come? Não. Eles querem comer? Não. Então não se assente. Faça força. Não tenham aliança com esse tipo de gente. Pois a própria Bíblia é a Bíblia. Que às vezes, quando eu falo, aqui nas nossas reuniões de quarta-feira, nossa, ela bate sempre na mesma tecla. Mas, irmãos, está escrito. Está escrito. Não se assente na reunião dos zombadores. Ou seja, não se assente na roda dos escarnecedores. Na mesa dos escarnecedores. Não se deixe influenciar pela conduta deles. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Né? Essa é uma palavrinha que todo homem gosta. Prosperar. Para prosperar, para ter o que você deseja, tem que estar no Senhor, porque a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. É isso, meus irmãos. É isso. Sacrifique a tua carne. Seja Cristo a viver por você. Não queira viver junto com pessoas que te levam a um abismo profundo. Sem retorno. Sem retorno. Não permita que você comece a perder o que você já possuiu pelos olhos. Então a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de prazer e de alegria. Nela nós devemos meditar de dia e de noite. Ela é viva e eficaz. Não é assim que fala? A palavra de Deus é fogo, é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Viver na luz tem seu preço. E qual é o preço? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Qual é o preço? A renúncia. Você não tem que se fazer legal para todo mundo para poder satisfazer a pessoa que não anda na verdade do Senhor, com condutas pecaminosas para ficar bem na fita. Não é assim? Então aborreça o homem, mas agrade a Deus. Porque você vai ter copiosas bênçãos. Será derramado sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Sabe, a Bíblia diz que até as cães brancas, Ele cuidará de nós e teremos farta velhice. Muitos aí estão partindo deste mundo tão novos, que nem sequer conseguiram constituir uma família e foram embora. Não tiveram uma vida de conduta com Deus e perderam sua vida.
Não tiveram. Então, já que você e eu temos esse privilégio de estar com os olhos abertos para andarmos na palavra do Senhor, na luz da sua palavra, de fazer aliança com nossos olhos, não percamos tempo. Vamos para isso. Negue-se a si próprio. Seja diferente. Você não é do mundo. Você é de Deus. Não flerte com o mundo. Ame a sua santa palavra. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos lê. Ela nos lê. Sabe quando você lê a palavra, você fica, nossa, que vergonha. Eu nem sabia que isso aqui estava escrito. Isso aqui serve para mim. A palavra de Deus nos lê. Quando examinamos a palavra, ela nos investiga. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Ela nos investiga. Quando nos nutrimos da palavra, ela nos alimenta. E aí estamos fortalecidos para combater o bom combate. Nós devemos abastecer nossa mente com a verdade de Deus. Se não for a verdade de Deus, irmãos, olha, negue. Sai. Deixa a cadeira vazia, vai embora para a tua casa. Nós devemos alimentar nosso coração com as promessas que emanam da palavra de Deus e afastar a nossa vida de suas restrições. O que quer dizer isso? Nós precisamos ter a palavra bem apurada como ouro fino na nossa vida para estar livre daquela passagem que diz assim, escolhe agora aí a bênção e a maldição. Bom, se você escolher andar pelo caminho da luz, você vai ter isso. Serás abençoado no Senhor. Porém, se você escolher o caminho da morte, você terá o quê? Morte. Aquelas restrições que a palavra diz. Você não terá isso, nem aquilo outro, e só terá desgraça. Até que no momento não está acontecendo nada, então se não está acontecendo nada, eu posso continuar. E se você morrer de repente, se a tua senha chegar, e aí? Você vai falar, Senhor, eu falei no teu nome? Uma pessoa que se nutre da palavra de Deus, mas que anda no caminho escorregadio, no caminho dos pecadores, não tem tempo para falar de Jesus para ninguém. Vai dizer que é crente eclético, como eu já ouvi falar por aí. Você não vai terá tempo, nenhum espírito dotado do Espírito de Deus, das virtudes do Espírito Santo, para pregar o Evangelho a outros. Não terá. Então não poderá falar para Deus, eu falei no teu nome, eu orei, ele vai falar, orou? Falou no meu nome? Poxa, mas eu não vi isso. Falou enquanto estava dentro da igreja, fora da igreja você era outra pessoa. Se aliava com os mau caráter, se aliava com gente de péssima conduta, se aliava com os viciados, se aliava com os beberrões, se aliava com os oportunistas. Vem para mim falar que falou no meu nome? Ah, mas nós temos então que viver isolados. Irmão, melhor sozinho do que mal acompanhado. Muito melhor sozinho que mal acompanhado. Agora, você nunca estará sozinho, porque a presença de Deus estará com você o tempo todo. O tempo todo. E tudo que você precisar, Ele te dará. Ele te dará. É a palavra de Deus que trabalha na nossa vida com fervor. Então não perca a sua família. Não deixa esse adultério, esse desbarrancamento das virtudes alcançar a tua família
e consumir, desbarrancamento, tudo que você construiu, lá para baixo. Vai perder tudo. E não é culpada a tua família. Culpado é você. Você mesmo que está me vendo aí do outro lado. É você que trai a sua família. É você que tem olhos adúlteros. É você que coloca a tua família como responsável do seu fracasso. Deus não irá te honrar enquanto você não fizer uma aliança com teus olhos, com Deus, para poder ter o que você tem, você que está perdendo, você terá que fazer uma aliança com Deus. Deus não vai compactuar com coisas erradas. Ele é um Deus santíssimo. Ele não é qualquer Deus. Não é qualquer Deus. Não é Deus de palha, de feno, de pedra, de pau. Ele é Deus soberano. Porque antes que existisse os céus e a terra e o universo, os astros, ele já era. E ele não dá a glória dele para ninguém. Para homem nenhum. Não, o que tem? Nada demais. Vai lá, irmão, então. Pois eu digo para vocês que esta igreja, o sangue de ninguém está sobre o ombro da pastora ou de quem for aqui. Porque nós vivemos a palavra e a palavra vai ser pregada. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Nós estamos tendo tempo para arrependimento, para confissão de pecado, para nos arrepender diante dele, para pedir perdão, porque é chegada a hora e o nosso mestre vem. E ele vai pedir conta disso, irmãos. Não vamos deixar o ano terminar sem ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável com Jesus. Arrependam-se, 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 porque é chegada a hora. Seja um João Batista nessa vida. Pregue o evangelho. Anuncie as boas obras. Anuncie o arrependimento. Anuncie a salvação. Não fique pensando em só comer e beber. Aí Paulo falou, ora, se a ressurreição não existe, então vamos fazer o quê? Comer e beber, porque amanhã morreremos. Então, em vão é estar dentro da igreja. Aprender o quê se eu não quero praticar? Se eu não quero praticar com a minha família, se eu não quero praticar com o meu próximo? Ser diferente é ser de Jesus. Você tem coragem de pregar Jesus Cristo para alguém que não tem? Que entra na tua vida com conversinhas, raposinhas. Você vai pregar a Jesus? Você tem condições para isso? Ou você pratica as obras dele, quando você for falar de Jesus, ele vai falar, eu nem te conheço. Eles vão falar como aqueles espíritos imundos falaram para aqueles homens quando foram repreender um jovem dotado, cheio de espíritos imundos. E eles foram lá, aqueles jovens foram lá, eu te repreendo em nome do Jesus que Paulo serve. E os demônios falaram, eu conheço Paulo e sei quem Jesus é. Agora vós, quem sois? E os espíritos imundos partiram para cima daqueles jovens e rasgaram aqueles homens todos. Sabe por quê? Não tinha autoridade para pregar, nem para repreender o demônio, porque os olhos não tinham aliança com Deus. Praticavam coisas que estavam fora do contexto do reino de Deus. E aí querem expulsar demônio? O demônio vai rir. E ainda vai estraçalhar. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Então a palavra de Deus é o mapa do caminhante, a bússola do navegante, a espada do soldado
melhor que ouro depurado e mais doce que o mel, e o destilar dos favos. É o deleite da nossa alma. Essa é a palavra de Deus. É o deleite da nossa alma. Você não precisa de entretenimento dentro da igreja. Não há mais tempo para isso, irmãos. Nós precisamos, sabe de quê? Palavra. Viver a palavra. Ser cheios do Espírito. Sabe, falar de Jesus para o vizinho, para quem estiver do lado de fora, para quem estiver no mercado, que surgiu a oportunidade, Paulo diz o quê? Aproveitai as oportunidades. E eu te pergunto, você tem falado de Jesus para alguém? Nela, na palavra, devemos meditar de dia e de noite. Ela restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Ela nos restaura. Ela é o pão que alimenta e água que purifica. É leite que nutre e mel que deleita. É com a palavra que o diabo foge da tua presença. Não é com gritos, com berros, nem revelamento, é na palavra. E por ela guardamos puro o nosso coração, porque ela já o quê? Nos leu, já nos examinou, já nos investigou, já nos nutriu. Então, por ela é que nós guardamos o nosso coração puro. E com ela triunfamos sobre o inimigo. Ela é a fonte da nossa felicidade. E felicidade existe? Existe. Existe. E não é ficção. Não é aquele da novela Fim e viver os felizes para sempre. Não é aquelas dos desenhos animados das princesas, dos cavalos brancos com o príncipe. Não, não é. Ela existe. E não é ficção. Está no nosso alcance. O Salmo 1 diz que aquele que é feliz é como uma árvore plantada junto à fonte, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem-sucedido. Enquanto o ímpio é comparado à palha seca e leve que é carregada pelo vento, o justo é comparado a uma árvore frondosa. O justo é comparado a uma árvore frondosa, viçosa e frutífera, plantada junto às correntes das águas. Você é plantado junto às correntes das águas. Então, purifique a tua mente. Tenha uma mente sadia. Olhos puros. Porque se os teus olhos forem puros, você será luz permanente. Enquanto as alegrias dos ímpios são superficiais e passageiras, a felicidade do justo, ela é profunda e permanente. Enquanto a fonte do prazer do ímpio é o pecado, a fonte do prazer do justo é a palavra de Deus. Então, se você realmente é de Deus, você vai fazer da palavra de Deus o seu prazer diário. Quando nossa felicidade está em Deus, porque, você pode não ter riquezas, bens materiais, visíveis, a ponto de provocar inveja lá fora. Mas você tem Jesus, que é suficiente. Sabe por quê? Porque esse Jesus, que é suficiente, nunca deixará faltar o pão de cada dia na tua casa. Nunca deixará você passar vergonha porque deve.
Ele é o Senhor. E é dele que emana toda a bênção sobre nossas vidas. É como o óleo fresco que desce da barba de Arão, diz a palavra. Nós não precisamos ser pessoas corrompidas pelo pecado, nem desejar o que o outro tem. Nós precisamos ter Jesus. Ele é suficiente. Lembre-se de algo. Jesus é o dono do ouro e da prata. E ele dá a quem ele quiser dar. Você não precisa buscar artifícios, meios, para que você seja rico, para que você tenha... Não precisa. Porque, na verdade, isso é até uma afronta ao Deus vivo e poderoso. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E ele diz, o profeta diz, eu já fui moço e hoje eu sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. É a palavra do Senhor. Você está vivo, tem tempo. Se está errante, andando errante, volte ao primeiro amor. Recorra ao teu Deus. Tenha uma vida de plenitude, de glória na luz do Senhor. Faça uma aliança com teus olhos. Viva com o que você tem. E Deus vai multiplicar. Deus vai abençoar. E Deus vai fazer de você um discípulo dele para pregar o evangelho. Faça uma aliança com teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando nossa felicidade está em Deus, nossa vida, ela lança as suas raízes em lugares férteis. Quando a palavra de Deus é a fonte do nosso prazer, tem isso também. A palavra de Deus tem que ser a fonte do seu prazer. Veja bem, quando você estava lá fora, nesse mundo, você via pornografia, perdia o tempo vendo pornografia, lendo piadas indecentes, você via programas ridículos, porque eu já vi crente falar aqui, ó, aqui, que ligava o seu computador para ver pornografia. Então, quer dizer que, peraí, a palavra de Deus não era a fonte do prazer dele. Compreendam isso. Compreenda isso. Mas a minha vida, irmãos, nós não temos mais vida. A vida é de Jesus. Nós temos que ser conduzidos pela palavra. Mas olha, eu não tenho família, eu estou sozinho, eu não tenho uma mulher, não estou casado, eu não estou casada. Ei! Que desespero é esse? Aguarda no Senhor, que nada melhor nessa vida do que aguardar no certo, no Senhor. Ah, porque a senhora não sabe o que é solidão. Que solidão, irmão? Se Cristo está do teu lado, se a presença dele é constante, se você fala que Jesus está comigo, ele é o meu Senhor, mas tem hora que você diz que não é. Então, cultive uma vida no Espírito. Cultive uma vida dentro da palavra, porque ela vai te investigar o tempo todo. Já estamos terminando. Então, quando a palavra de Deus é a fonte do nosso prazer, somos como uma árvore junto à fonte, sempre verde e carregada de frutos. Por isso, quando você vê um irmãozinho muito humilde, muito pobre na maneira de dizer, humilde, mas que Deus fala com ele
poderosamente, que você e eu muitas vezes tem que recorrer àquela pessoa para saber o que Deus vai falar para nós, por nós. Ah, irmãos, ali está a fonte do prazer daquela pessoa, Jesus Cristo. Quando o nosso prazer jorra do trono de Deus, o mundo à nossa volta pode estar seco como um deserto, e o que já acontece. Mas nós floresceremos e frutificaremos plantados junto à fonte. Pode estar tudo uma destruição, irmãos, mas você continua florescendo. Não é assim que ele falou para a igreja de Apocalipse? Olha, eu sei que tu és pobre, que tu não és rico, que tens pouca força, porém tu não negaste o meu nome. E eu te livrarei daquele grande dia, porque aquele grande dia chegará. Chegará. A verdadeira felicidade não é tanto uma questão de ter. Ter é bom, mas sobretudo de ser. Ser de Deus, ser luz, ter aliança com Jesus. E essa fonte de vida é o próprio Deus. E quem está plantado em Deus é verdadeiramente feliz. Se fosse isso, Noé tinha dado ouvidos àquela multidão. Louco! Está aí construindo essa arca que nunca acaba, dizendo que vem o dilúvio. O que vocês acham que nós fazemos aqui? Nós pregamos a palavra, nós estamos na arca, que é o próprio Deus. Então nós estamos fazendo o que aqui? Pregando. E Noé estava, arrependam-se porque vem grande dilúvio. No entanto, eles não deram ouvido. E outra, Deus andava com Noé. E Noé não se achava sozinho. Ele era obediente. E a Bíblia diz que Deus andava com Noé. E Noé, ele preferiu a melhor parte. Aquela multidão que escarnecia, que debochava, morreram no dilúvio. Não queira morrer no dilúvio. Não queiram morrer no dilúvio. É tempo de você também fazer uma aliança com os teus olhos. E decidir não colocar nada contaminado diante deles. É tempo de você estabelecer critérios para usar com discernimento o seu celular, o seu computador, a sua televisão, as suas revistas e todo mundo ao seu redor. É tempo de você estabelecer critérios. Faça uma aliança com seus olhos. Faça. Estabeleça critério no seu computador, no teu celular, na sua televisão, na sua revista, no mundo ao teu redor. A palavra de Deus na tua casa está muito cheia de poeirinha. Faça uma aliança com ela, palavra. Ela é a fonte do seu prazer. Ela é sua bússola. E através dela, você terá muita vitória. E se o seu maior problema é você mesmo, então lute contra você mesmo. Se você tem a fraqueza para se render a pecados, aos seus olhos cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o marido do próximo, cobiçar a casa do próximo, cobiçar o carro do próximo, olha, você precisa romper com isso aí, estabelecer critérios na tua vida, porque você é de Deus e os teus olhos têm que ser puros para que todo o teu ser seja puro.
para que você tenha comunhão com Deus. Se os seus olhos te fazem tropeçar, Jesus falou, arranque-o. Arranque-o de que maneira? Faça aliança como Jó fez. Jó falou, peraí, eu preciso fazer uma aliança com os meus olhos, porque os meus olhos desejam o que não é meu. Precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos. Ou nós veremos um desbarrancamento tão grande, que não terá volta. E ai, o culpado não é a sua família. Os culpados não são a sua família. O culpado é você mesmo. Porque a salvação é individual. Então não culpe. Não culpe a tua mulher, não culpe teus filhos, não culpe teu marido, não culpe. O culpado é você mesmo. Porque você conhece a palavra. Você não está vivendo dentro da igreja de aleluia, glória a Deus, por todos os lados eu sou abençoado. É sim, irmão. Por todos os lados você é abençoado, mas existem critérios a ser estabelecidos. Não é de qualquer maneira. E quanto mais prova você passa nessa vida, deixa eu te falar que quando você estabelece critérios, eu praticamente já terminei, irmãos. Mas é que aparecem umas coisas na mente. Quando você começa a atravessar ondas bravias, ventos tempestuosos, e você vence, lutando, orando, porque Deus olha lá de cima e falou, servo bom! Servo bom, estou ouvindo o clamor, eu estou treinando no meio da tempestade e todos ao seu redor orando por você. Eu já ouvi, mas eu vou dar a vitória está pronta, a honra está pronta, a alegria está pronta, a restituição está pronta. Então, amados irmãos, vamos acordar para o reino celestial, porque Deus nos deu vida e vida com abundância para viver o sobrenatural dele. E lembre-se de que os olhos adúlteros não herdam o reino de Deus. Os olhos adúlteros, você que está me vendo na rede social, os olhos adúlteros não herdam o reino de Deus. Não adianta você falar que é de Jesus, se você é um adúltero. Não adianta. Você não herdará o reino de Deus. A menos que se arrependam. Não entrarão nas bem-aventuranças eternas. E eu acredito que você queira entrar. Então, que Deus nos livre do crime hediondo. Amém? Amém? Amém e amém, graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós somos nutridos e fortalecidos pelo Espírito Santo. Então fecha os teus olhos. Pai, tua palavra foi pregada, Senhor, que é alimento para a nossa vida, para o nosso corpo. É a água que nos purifica, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, de tal forma que possamos ter uma força inabalável, Senhor. Um coração de campeão, uma mente de vencedores, Senhor. Para conseguirmos, ó Deus de poder e glória, a vencer cada etapa da nossa vida, Pai. Para adorarmos esse Criador, Pai, para nos conduzir aos pastos verdes, às águas tranquilas e de descanso, porque essa é a maior felicidade do homem, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença é real entre nós e nós te agradecemos por mais uma semana abençoada que vem chegando, Pai. Mais, Pai, abençoada com as nossas portas, Senhor. Pai, abertas e ungidas, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Pai,
entrai pelos portais eternos. Lá vem o Rei da Glória. Esse Rei que virá para nos buscar, nos arrebatar deste fogo estranho que é este mundo, para nos tornar totalmente livre e nos dar plena alegria, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que fez uma aliança com o seu Criador, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus.